Claro, de princípios de tutela coletiva, direitos humanos de tutela coletiva, da Defensoria Pública da União. O nome do órgão é Defensoria Pública da União, mas a maioria das ações são ativadas contra a União. Né? Somos defensores com total autonomia, inclusive para direcionar ações contra a União. Com relação aos índios, foram realizadas duas ações. A primeira delas, e a mais relevante, é o reconhecimento do tombamento desse prédio aqui. Aparentemente, não está em boas condições, nós deveríamos ignorar isso, por qual motivo? A razão de ser da luta pela defensoria todo um espectro cultural que está imanente nesse prédio aqui. A importância cultural desse prédio é enorme. E, em nome do capitalismo, que foram atropelados esses prédios, que foram invadidos esses prédios, destruídos para ter construído um estacionamento no shopping, olha, isso é uma total inversão de valores. E a Defensoria Pública Federal não vai permitir isso. Eu vou pegar o trecho aqui do nosso aeroporto, da qual tem grande admiração, que nós fizemos questão, até me elaborar um pouquinho nas palavras dele, nós fizemos questão de colocar na nossa questão inicial, para que os senhores entendam a importância desse prédio. Eu vou ler as palavras do antropólogo, é bom que ele legitima porque está ao meu lado, então ele pode se estender mais ainda. Mas eu vou me elaborar, porque me emociona muito quando eu falo essas palavras. Olha só, aliás, o prédio imóvel abrigou o melhor dos pensamentos, da ação e do desportivo moral dos brasileiros mais ilustres, que jamais pensaram em trabalhar pela causa indígena do Brasil. Quais sejam o Marechal Cândido Rondon, Darcy Ribeiro, Orlando Vilas Boas, Noel Lucas, Eduardo Galvão, Carlos Moreira Neto, entre outros. Este prédio foi sede do Serviço de Proteção aos Índios, criado por Rondon em 1910, que estabeleceu as bases filosóficas, morais e práticas da política indigenista republicana. Depois serviu como sede do Museu do Índio, criado por Darcy Ribeiro em 1953, sobre a égide de Rondon e Getúlio Vargas, de onde surgiram as grandes ideias para consolidar a política indigenista brasileira diante dos desafios novos que surgiram com a criação de Brasília, a abertura de grandes estradas, a entrada de inumeráveis contingentes populacionais pelo Centro-Oeste e pela Amazônia. Durante esses decênios, os índios do Brasil foram lutando por sua sobrevivência. E no processo, foram reconhecendo neste prédio um lugar onde alguma parte do seu destino estava sendo traçada, sempre com esperança de que fosse para melhor, para que afluíram comitivas e mais comitivas de índios, de diversas procedências, em tempos quando uma viagem do Rio São Francisco para o Rio de Janeiro era uma aventura de 2 semanas ou mais de viagem. Os índios nordestinos, como os Tuxá, Funiô, Pancaraú, aqui vieram falar com o Rondon na década de 20. Os Trucá e Cariri nos anos 40. Na década de 50 vieram todos. Os Caiapó, logo após o primeiro contrato em 1953. Os Caô, Canela, Terena, enfim, os Parolo, de que Rondon defendia. Vieram para simplesmente conversar com Rondon, ouvir dele uma palavra de alento e esperança de um futuro melhor, nesse prédio no Museu do Índio. Este prédio guarda em essa memória em suas paredes, no ar que ele se respira. Assim, penso os índios que por ele já passaram. Não é por outras, em muito menos por poucas, razão que esse prédio e seu terreno se tornam símbolo do que ele se fez de bom pelos índios desse país. É só um pequeno trecho que me emociona muito, que foi vazado na minha versão inicial, onde nós ajuizamos uma ação civil pública, constou o quê? Com a finalidade de reconhecer algo que já foi reconhecido por um decreto de 2001. Explico. Todos os prédios anteriores a 1938, vale dizer, incluindo os do ano de 37, sabedor que a estrutura de 1910, pelo menos o conhecimento que eu tenho dos autos do processo, foram tombados no decreto municipal. E a grande questão, nós obtivemos uma liminar do juiz. Essa liminar nos trouxe alegria para a comunidade indígena, para a defensoria e para todos que lutam nessa seara. E simplesmente essa liminar foi cassada pela presidente do tribunal, que está afrontando uma legislação, toda a legislação federal, contra o decreto municipal.
né? Não sei se existe alguma pressão por trás disso. Na minha ingenuidade, quero acreditar que não existe pressão, mas eu quero lutar por esses índices, eu quero lutar não só por eles, mas por uma memória imanente que está nas paredes. Então, eu quero que vocês desconsiderem o Estado. Né? Para além disso, demolir isso em nome de construção de um shopping ou estacionamento é uma completa questão de valores. Olha, os índices representam cerca de 800 mil, é 0,4% da sociedade. Se a gente não preservar agora, os nossos filhos, netos, não vão ver mais índio. Eu, particularmente, só tive a oportunidade de ver isso com 37 anos. Né? Eu não quero que a República Federativa do Brasil seja vista, né, como uma república que combina as suas minorias, entre os quais os índios. Né? Então, qual é a situação atual hoje? Hoje a liminar foi cassada. Né? De fato, não digo que é direito, mas de fato a Polícia Militar pode adentrar a qualquer momento desse prédio. Qual é a minha preocupação? Os índios voltar com a vida. Não estou citando isso. Espero que nem façam isso. Mas eu não posso ingerir, eu não tenho nenhuma ingerência sobre a vida deles. São índios que já estão inseridos na sociedade, mas querem adotar o lema de Rondon. Não vamos matar, mas vamos lutar com a nossa vida. Se for para morrer, vamos morrer. Então isso pode gerar uma carnificina, eu espero que isso não aconteça. Né? Isso pode manchar o nome do nosso país lá fora. O governador do estado alegou que a FIFA estava ciente disso. Foi desmentido, eu oficiei a FIFA. Ao contrário, a FIFA falou não de modo nenhum. Ao contrário, nós queremos preservar a memória de vocês, a cultura de vocês. Né? Então, o capitalismo não pode falar mais alto nesse aspecto, nesse ponto. Outro argumento para se afastar a eliminar, questão da mobilidade. Ora, o prédio é pequeno, o terreno é pequeno, é distante do Maracanã, ficaria muito mais bonito para a União, para o governo federal, para o Estado. O quê? Né? Reestruturar, repaginar isso aqui, trazer a memória de tudo isso aqui, para quando um gringo fosse assistir a Copa do Mundo, passasse por aqui, visualizasse que, olha, esse país tem índios. Né? Olha, os índios são esses, eu conheci, eu fotografei. Né? Mas não o que está acontecendo agora. Então a Defensoria Pública Federal vai lutar muito bem. Próximo passo. Próximo passo é procurar o Superior Tribunal de Justiça, o chamado Tribunal da Cidadania. Eu lembro daquele tribunal, no nosso Brasil. Né? A gente verifica que esse distanciamento daquela corte do governo do Estado, eu quero entender que a ingerência política será menor. Isso vai ser na ingenuidade. Mas eu vou lutar. Eu vou lutar até, em todas as etapas, se eu tiver juridicamente, eu vou lutar. Bom? Então, a parte, já vou passar aqui para o nosso antropólogo, que terá outras considerações a partir